Um clube com dinheiro quase ilimitado contratou o próprio sobrinho do técnico para montar o elenco. Parece absurdo, mas foi o que aconteceu no Newcastle. E entender por que isso aconteceu explica tudo o que esse clube está vivendo agora. E isso não foi uma decisão tomada no desespero, foi a conclusão lógica de um processo que o clube deixou se instalar por meses. 2 diretores esportivos contratados que depois saíram insatisfeitos. A mesma cadeira vazia 2 vezes seguidas, e na segunda vez ninguém de fora foi chamado para ocupá-la. Esse vídeo vai mostrar como um clube rico pode construir, decisão por decisão, uma estrutura onde o dinheiro entra, mas o controle escapa, onde cada solução cria um problema maior, e onde o erro principal não aparece no resultado, não aparece na tabela, aparece no organograma. Dan Ashworth era o diretor esportivo do Newcastle. A pessoa responsável por traduzir a visão do clube em decisões concretas, contratações, equilíbrio de elenco, planejamento de janelas. Em 2024, ele saiu para o Manchester United. O Newcastle precisava substituí-lo. Trouxeram Paul Mitchell. Mitchell ficou poucos meses. O conflito mais concreto foi com Ed Howe. Os dois não conseguiram alinhar como o elenco deveria ser preparado fisicamente. Um diretor esportivo e um técnico em atrito sobre condicionamento. Mitchell saiu antes do verão, antes da janela mais importante da temporada. A cadeira ficou vazia de novo, e dessa vez o mercado não esperou. Com a vaga aberta, alguém precisava tomar as decisões de recrutamento. Esse alguém foi Andy Howe, sobrinho do técnico, operando junto com Steve Nickson, sem cargo formal, sem histórico consolidado nessa função. O técnico, diretamente ou por pessoas próximas a ele, passou a controlar as contratações. Para entender o tamanho desse problema, vale olhar para um clube que fez o oposto. Quando o Manchester City contratou Txiki Begiristain como diretor esportivo em 2012, uma das primeiras coisas que ficou clara foi o seguinte: Pep Guardiola, quando chegou em 2016, não escolhia os jogadores sozinho. Ele comunicava o que precisava. Begiristain avaliava o mercado, o valor, o impacto financeiro futuro, o encaixe no projeto de longo prazo. Guardiola não gostava de todas as decisões, mas a estrutura funcionava porque cada um respondia por sua área. Isso não é detalhe de organograma, é o que determina se um clube acerta ou erra nas janelas. Um técnico olha para o elenco com um horizonte de 6 meses. Ele precisa resolver o problema da próxima rodada. É o trabalho dele. Um diretor esportivo olha para o mesmo elenco com um horizonte de 3 anos. Valor de mercado, janelas futuras, equilíbrio financeiro. As 2 visões são necessárias. O problema é quando só uma delas existe. No Newcastle, em julho de 2025, só havia uma visão, e ela precisava resolver o caso Alexander Isak. Isak queria sair. Havia interesse de grandes clubes. Era o momento de uma diretoria profissional agir com clareza, definir um preço, criar competição entre compradores e usar o dinheiro resultante para reconstruir o elenco de forma ampla. Uma estrutura competente poderia, por exemplo, tentar arranjar uma negociação com o Liverpool, deixar Isak ir em troca de prioridade sobre outro atacante disponível no mercado. Pode ter sido impossível, mas uma hierarquia esportiva de verdade ao menos tentaria. O que aconteceu foi o oposto. O caso Isak dominou todo o verão. A negociação se arrastou até o final da janela. Quando o atacante finalmente saiu, não sobrou tempo para reinvestir com critério. O clube perdeu o jogador, perdeu o tempo e perdeu a janela. E o que veio no lugar de Isak conta a história melhor do que qualquer análise. Nick Woltemade foi contratado sem que ficasse claro qual seria sua função no sistema do time. É um jogador com características atípicas, alto, técnico, mas difícil de encaixar numa estrutura convencional de ataque. Não é um centroavante clássico, não é uma referência de área, não é um segundo atacante. É um perfil que exige um projeto tático específico em torno dele. O Newcastle não tinha esse projeto. Contratou o jogador e depois tentou descobrir o que fazer com ele. Essa é a lógica invertida de um recrutamento sem planejamento. Você não compra um jogador e depois descobre onde entra. Você define o que precisa e depois busca quem resolve. O resultado foi um elenco sem profundidade real, no momento em que o clube precisava de profundidade máxima.
Champions League, semifinal da Carabao Cup, quinta fase da FA Cup, tudo ao mesmo tempo, com os mesmos jogadores, que começaram a aparecer visivelmente desgastados nos segundos tempos. O Newcastle tem o quinto pior aproveitamento de segundo tempo de qualquer time da Premier League nessa temporada. Contra o Barcelona na Champions, foram competitivos durante boa parte dos dois jogos. No segundo tempo do jogo de volta, o placar foi 7-2. Contra o Sunderland, no Clássico, venciam no intervalo e tomaram a virada. Não é coincidência, é elenco curto demais para o volume de jogos. E elenco curto é o que acontece quando a janela foi montada por quem não deveria montá-la. Em outubro, o Newcastle contratou Ross Wilson como novo diretor esportivo. Mas antes de falar o que o Wilson representa, é preciso registrar como ele chegou, com a aprovação de Ed Howe. Isso muda o que a contratação significa. Em tese, um diretor esportivo está acima do técnico na hierarquia de decisões. Ele pode vetar contratações, questionar estratégias, decidir que um técnico precisa ser trocado. Isso só funciona se ele chegar com autoridade independente. Quando o técnico aprova o profissional contratado para supervisionar sua área, essa autoridade nasce comprometida. O Wilson tem o cargo, mas a dinâmica de poder dentro do clube não foi reorganizada. E esse detalhe, quem aprovou quem, não é burocrático, é o coração do problema. Porque o que o Newcastle está tentando corrigir agora exige uma reorganização real de quem manda em quê. E essa reorganização é impossível se as mesmas dinâmicas que criaram o problema continuam no lugar. O CEO David Hopkinson descreveu o Newcastle como um trading club, um clube que compra, desenvolve e vende. É uma posição honesta sobre a realidade financeira do clube, que ainda enfrenta uma multa da UEFA e pressão no fair play financeiro. Mas um trading club exige mais do que qualquer outro modelo uma estrutura de gestão extremamente precisa. Quando sua sobrevivência depende de girar elenco com lucro, você não pode errar na identificação do jogador certo, no momento certo, pelo preço certo. Cada janela importa mais. Pense no que a próxima janela parece agora para o Newcastle. Sandro Tonali, Anthony Gordon e Tino Livramento devem sair. 3 dos jogadores mais valiosos do elenco. O dinheiro vai entrar e o clube vai precisar de novo decidir como gastar. Com Ross Wilson há menos de um ano no cargo, com um técnico cuja influência no recrutamento nunca foi formalmente limitada. Com uma diretoria que já viu 2 diretores esportivos saírem insatisfeitos em menos de 2 anos. 3 saídas, uma janela inteira para reconstruir e a mesma estrutura que produziu o último mercado. O dinheiro não é o problema do Newcastle. O problema é que cada erro nesse modelo não é só uma contratação ruim, é mais um ciclo onde o técnico acumula influência, o diretor esportivo perde autoridade e a cadeira volta a ficar vazia. Já aconteceu 2 vezes. A terceira está sendo construída agora.